Olá! No vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas de como você pode aprender português de uma vez por todas. E não vou me enrolar, já vou começar com a primeira delas, que é você estudar todos os dias. Ai, professora, eu não tenho tempo, não dá, é chato, tem outras coisas para fazer. Você precisa estudar todos os dias, que seja 15 minutos, você vai criando essa rotina e assim você não esquece o que você aprendeu no dia anterior, porque senão você sempre acaba esquecendo o que já aprendeu. Então, quando você estuda todos os dias, você automaticamente está relembrando o que você já aprendeu e assim vai se tornando cada vez mais fácil de você aprender. É igual fazer esporte. Adianta se você for à academia fazer uma atividade física só uma vez por semana, né? Não adianta você ir e correr 10 quilômetros um dia e depois não correr mais. E depois só na outra semana você vai fazer isso. Então, no aprendizado do português é a mesma coisa. Você precisa fazer diariamente para ter resultado logo. Então, se você estuda somente uma vez por semana, passe a estudar 2. E se você estuda 2, você passa a estudar 3. Se você já estuda 3, você vai estudar 5, certo? Pelo menos 5 dias na semana está ótimo. O tempo ideal seria 1 hora de estudos. Aí sim, você em curto tempo você vai ver resultado. Mas com 1 hora de estudos todos os dias. Mas se você não estuda nada ou ainda vai criar esta rotina, você comece com 15 minutos que está bom, tá bom? Começa com 15 e vai aumentando. Segundo, é exatamente isso que eu estou falando. Crie uma rotina. Isso precisa se tornar uma rotina para você. E como que você faz isso? Fazendo com que o estudo vire um hábito. Então, primeiramente, você vai se forçar a estudar todos os dias. Assim como você toma banho, é automático, né? Você não pensa, hoje eu tenho que comer, eu tenho que escovar os dentes. Não, é automático. Então, você vai automatizar o seu estudo do português. Por isso que eu disse, pode começar com 15 minutos, tudo bem, até se tornar um hábito. Quanto tempo demora? Bem, os estudiosos falam que é no mínimo 21 dias. Tem algumas pessoas que com 20, 21 dias já adquirem um hábito e levam para sempre. Mas a média das pessoas é de 60 dias. As pessoas precisam de 60 dias para criar um novo hábito. E tem pessoas que, claro, pode variar para mais, outras para menos, mas você tem que insistir até isso ficar natural para você. Não pode ser uma obrigação. Eu tenho que estudar. No começo você vai forçar, justamente vai forçar para isso se tornar um hábito, porque depois vai entrar no automático. Terceiro, ouça. Você precisa ouvir muito em português. Ouvir e prestar atenção não somente no que as pessoas estão falando, mas também prestar atenção nos sons, no jeito como a gente fala. Porque se você só prestar atenção e ficar fazendo a tradução e querer entender o que eles estão falando, é correto. Você deve fazer isso por um momento. E em alguns momentos, que não precisa ser sempre, mas alguns momentos você precisa prestar atenção na pronúncia, no som daquelas letras, daquelas palavras, para isso ficar mais claro para você e mais natural, porque senão fica muito mais difícil de você depois pronunciar a palavra do jeito que nós falamos. Mas é claro, sem neurose de querer falar perfeito, de querer falar igual um brasileiro. Isso pode ser uma meta para você, um objetivo, mas tem que ser de maneira leve, porque todo mundo vai ter o seu sotaquezinho, todo mundo vai ter o seu jeitinho particular de falar. Mas o que importa é estar falando de uma maneira clara e que todos possam compreender você. E a quarta dica é: não estude palavras soltas.
Porque palavras que você pega no ar, ouviu numa música e quer utilizar, muitas vezes, a maioria das vezes, fica tudo errado, fica fora de contexto. Porque nós sabemos que uma mesma palavra pode ter vários significados e isso vai depender do contexto que ela se encontra. Então, jamais estude uma palavra sozinha, né? Jamais pegue uma palavra e comece a utilizá-la, porque muitas vezes ela não vai se encaixar em alguns contextos, ou às vezes nem é aquela palavra que nós vamos utilizar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa estudar o todo e não somente palavras. Não adianta eu saber falar amarelo, preto, cadeira, mesa, janela, porta, óculos. Não adianta também saber isso, né? A gente precisa saber falar frases estruturadas no começo e depois ainda textos, né? Ter um diálogo estruturado. Quinta dica: não despreze a gramática, mas também não foque somente nela. Porque tem pessoas que desprezam totalmente a gramática porque fala que não gosta, que é chato estudar gramática, ou pior, que dizem que gramática não é importante. A gramática é uma ferramenta importante para os estudos, mas a gente então não pode ficar só estudando ela, só focando em gramática, porque daí o resto falta, né? Então, mas ela é uma ferramenta. Então eu estou estudando um tema, aí aprendo, por exemplo, um verbo novo, ok, então eu vou ver como que é a conjugação desse verbo em nós, como que é em eles, legal, mas dentro daquele contexto, dentro de outras situações, e não ficar ali, só ali. Preposições, vou decorar as preposições. O que adianta você saber todas as preposições? Precisa saber onde que elas vão, para que servem essas preposições, e se às vezes vão e se às vezes não. Então, isso é o importante da gramática. Vamos pegar o verbo precisar como exemplo. Há situações que ele precisa da preposição de e tem situações que ele não precisa. Quando ele precisa da preposição é quando nós temos um substantivo depois. Por exemplo, eu preciso de um copo d'água agora. Você pode pegar para mim? Eu preciso de você. Você pode me ajudar? Então, precisar de alguma coisa. Agora, às vezes, o verbo precisar, ele não tem esse de depois. Quando nós temos um verbo em seguida. Então, eu falo, eu preciso estudar mais português. Eu preciso trabalhar menos. Então, perceba, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, sem preposição de. Então, essa é a importância da gramática, para situações dentro de um contexto, a gente entender como funciona, porque aí fica mais fácil para você entender muita coisa, né? Porque senão você fica, às vezes usa, às vezes não usa, não estou entendendo nada, certo? Então, o nosso cérebro, muitas vezes, ele quer essas respostas, né? E aí você tem a gramática como uma fonte de consulta, como um instrumento, uma ferramenta, mas não uma coisa que você tem que decorar, aprender e ficar só naquilo que daí não dá, né? Você não vai se desenvolver no português assim. Sexta dica: transforme o seu estudo do português em um hobby, em algo que seja prazeroso, que você goste de fazer, porque assim você vai aprender muito mais. Porque tudo aquilo que a gente tem amor, que a gente tem prazer em fazer, a gente faz sem esforço e aquilo acaba entrando muito mais fácil. Então, se primeiramente você fizer um esforço de criar um hábito estudando o português, e aí depois esse hábito que já está automatizado, você transformar em algo gostoso, algo prazeroso de se fazer. Né? Então, você vai criar a sua rotina e dentro dessa rotina vai ser algo bom e não algo, que chato, eu tenho que parar para estudar agora. Não, algo assim, puxa que bom, eu tenho agora um tempinho, eu vou sentar aqui e vou estudar português um pouquinho, vou pegar um livro, vou ver uma série, não é mesmo? De maneira gostosa. E a sétima dica, que é
acho que é a mais importante. Todas são importantes, mas essa é fundamental. Tenha paciência e visão de longo prazo. Não existe um milagre que você simplesmente dorme e acorda falando em português. Não, precisa de dedicação, precisa de um esforço e precisa ter paciência, porque todo idioma é assim, é um processo que leva tempo. Claro, eu vejo alunos do meu curso que eles, às vezes, em 3 meses começam a falar e se desenvolvem super rápido. Tem outros que levam mais tempo, às vezes até 12 meses, para se desenvolverem na língua. Então, cada pessoa é uma pessoa. Eu até já gravei um vídeo aqui onde eu falo quanto tempo a pessoa leva para aprender o português. Vou deixar o link aqui abaixo, porque isso depende de vários fatores, né? Se chegar nesse objetivo. Mas uma coisa clara, que já está muito clara para mim nesses mais de 10 anos de experiência que eu tenho, é que aqueles que têm paciência e se dedicam sem ter ansiedade, eles têm aquela visão de longo prazo, eu sei que um dia eu vou chegar lá. Nossa, esses são os que têm mais sucesso, esses são os que falam melhor, que rapidamente no fim eles conseguem. É incrível essas pessoas, porque eles vão num passo a passo, num dia a dia, num pouco a pouco, subindo um degrau de cada vez e de repente eles estão lá. Então isso é muito bom, é isso que você tem que ter. É como também, mais uma vez, o seu corpo, uma academia que você quer ir para exercitar o corpo. Imagine que você está gordinho e aí quer ficar toda, né, com a barriga sequinha, todo bonitão, toda bonitona. O que você faz? Vai um dia, vai 2 na academia, vai 4 vezes no mês. Você acha que resolveu? Lógico que não, né? Agora imagina se você vai todos os dias daqui 3 meses, por exemplo. Nossa, já aproveita e cuida da alimentação, né? Faz um extra, aquele paralelo. Perfeito! É a mesma coisa com o estudo do português. Se você se dedicar todos os dias e ainda em paralelo faz um extra, né? Escuta uma música, vê um filme, outras coisas, segue um método, puxa vida, rapidamente você vai conquistar o seu tão sonhado conhecimento do português e a sua fluência. Bem, gente, compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir para você se inscrever mais uma vez. E um super beijo, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!